Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. E Nilson Imóveis. Com você em cada momento. Oi, esse é o Jornal da Cidade que começa agora e traz para você os seguintes destaques nesta edição. Procon de Lavras faz mutirão de renegociação de dívidas com bancos. No mês da mulher, BDMG reduz taxas de financiamento destinadas a empreendedoras. Tem ainda o Giro do Esporte com Rafael Mendonça e a previsão do tempo de amanhã. Quinta-feira, 7 de março, o Jornal da Cidade está no ar, num oferecimento do Unilavras e da Nilson Imóveis. O PROCON, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor aqui do município, promove até o dia 25 de março um mutirão de renegociação de dívidas pendentes com os bancos. Quem traz os detalhes é Frederico Mesquita. Nós estamos aqui com o chefe do PROCON de Lavras, Dr. Álvaro Zac Amarani, para a gente trazer uma informação importante, porque neste mês de março está acontecendo, né, um feirão de renegociação de dívidas para você, inadimplente, com relação aos bancos. E para a gente entender como é que funciona isso, a gente vai conversar com o Dr. Álvaro. Dr. Álvaro, vai até o fim do mês. Mas é importante a gente trazer a informação de que é preciso marcar aqui, obviamente, um agendamento prévio, né, para que o inadimplente ele receba as informações junto ao PROCON e também para que ele tenha esse acesso junto aos bancos para tentar essa renegociação, porque nome sujo é complicado, né, doutor Álvaro? Obrigado por receber o Lavras TV aqui. De fato, o PROCON teve essa iniciativa de tratar o superendividamento e também de preveni-lo. Então, o consumidor que possuir dívidas poderá entrar em contato com o PROCON, fazer o agendamento e aí sim vai receber o atendimento dos bancos para renegociar as dívidas. Doutor Álvaro, qual que é o papel do PROCON nessa situação? É um conciliador? Ele obviamente vai orientar o consumidor como é que pode ser feita essa renegociação? E claro, cada banco manda o seu representante para que cheguem, né, obviamente, num denominador comum, para que o consumidor saia dessa inadimplência. Sim, o papel do PROCON é de extrema importância porque ele atua como um órgão que protege e defende os direitos do consumidor. Então, durante as tratativas com o fornecedor, haverá assistência do PROCON, né, dos profissionais do PROCON, para garantir os direitos do consumidor. Doutor Álvaro, e às vezes a pessoa acha que isso está muito intangível, está longe, difícil a negociação, né, é uma dívida que ele não consegue pagar, mas obviamente, de repente, numa renegociação dessa, ele entende que há uma possibilidade, há um caminho até, de certa forma, plausível para que ele consiga liquidar essa dívida, não é isso? De fato, é essa a intenção do PROCON de viabilizar que os consumidores consigam de algum modo, renegociar suas dívidas. A gente, obviamente, não precisa trazer esse número, mas eu imagino que tem, nesses tempos difíceis, muito consumidor se encontra hoje nessa situação, né, doutor? Sim, a inadimplência, né, é uma preocupação do PROCON e, por esse motivo, nós estamos dando esse tratamento à situação do superendividamento. Doutor Álvaro, para a gente já ir fechando, então o pessoal que, obviamente, tem que fazer esse agendamento, como é que eles fazem? É por telefone, eles procuram diretamente o PROCON, dá o endereço aqui também, a gente está no centro de Lavras, mas traz, obviamente, o ponto de localização exato aqui do PROCON de Lavras. Certo. O consumidor poderá nos procurar presencialmente na rua Benedito Valadares, número 133, e, caso queira, poderá fazer um contato telefônico conosco através do número 3694-4184 ou 3694-4155. Obrigado, doutor Álvaro. Parabéns pela iniciativa. A gente espera que os consumidores saiam, que são mais interessados nisso, para que saiam satisfeitos e consigam realmente, né, colocar o nome aí limpo, porque a gente sabe que isso é um dos grandes patrimônios do cidadão, é conseguir colocar o nome limpo. Obrigado, doutor Álvaro. Eu que agradeço e aguardo os consumidores aqui no PROCON. Direto, então, aqui do PROCON de Lavras, com o chefe do PROCON, doutor Álvaro, Frederico Mesquita, por Lavras TV, o Jornal da Cidade. No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, as empreendedoras mineiras terão acesso a crédito com condições exclusivas. É isso mesmo, até o dia 31 deste mês,
O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais oferece a micro e pequenas empresas lideradas por mulheres taxa reduzida de 4,9% ao ano mais Selic e prazo total de 48 meses. O objetivo é reforçar o apoio do BDMG a esse público. Afinal, elas são responsáveis por 45% das empresas abertas no país e são fundamentais para a geração de emprego e renda. Segundo o presidente do BDMG, Gabriel Viegas Neto, as taxas oferecidas no mês de março pelo banco estão entre as menores do mercado destinadas às micro e pequenas empresas. Desde 2018, o BDMG desembolsou 267,19 milhões de reais para incentivar 5.170 empreendedoras, todas micro e pequenas empresas espalhadas em 458 municípios mineiros. E está na hora do nosso Giro do Esporte de hoje, com ele, Rafael Mendonça. Fala, Júnior, um abraço para você, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Cidade, chegando com as informações do esporte nesta quinta-feira. Ontem tivemos a abertura da segunda fase da Copa do Brasil, com o Atlético Goianiense sendo o primeiro classificado para a terceira fase. Lembrando que a terceira fase é aquela que entram os times que hoje estão disputando a Copa Libertadores, além do campeão da Série B do ano passado, o campeão da Copa do Nordeste e o campeão da Copa Verde. Então o Atlético Goianiense se junta a essas equipes como classificada para a terceira fase. Hoje teremos 3 partidas, 7 da noite, o primeiro representante mineiro a ir a campo pela segunda fase da Copa do Brasil. Vila Nova, em Nova Lima, vai receber o Operário do Mato Grosso, ou melhor, o Operário do Paraná, o Operário da cidade de Ponta Grossa. 8 da noite, o Vasco da Gama recebe o Água Santa de Diadema. E 8h30 teremos Souza da Paraíba, equipe que eliminou o Cruzeiro, contra o Petrolina do Pernambuco. Esses 4 jogos são os únicos desta semana pela segunda fase. Segunda fase continua na semana que vem. Ontem foi dia também de Copa Libertadores, com a vitória do Botafogo para cima do Bragantino por 2-1. Um jogo bem complicado, mas que contou mais uma vez com a boa atuação do atacante Júnior Santos. A partida de volta acontece na semana que vem em Bragança Paulista e o Botafogo pode até empatar, que fica com a vaga na fase de grupos da Copa Libertadores. O Bragantino precisa por uma vitória por 2 gols de diferença para chegar à fase de grupos. Vitória por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Vamos ver qual vai ser o desfecho dessa situação no confronto brasileiro. Lembrando que a equipe eliminada fica com uma vaga na Copa Sul-Americana. Vamos falar de Atlético e Cruzeiro agora, que seguem se preparando para as semifinais do estadual. Hoje é o último dia da janela de transferências. O Atlético já ajusta tudo para regularizar o Brian Palacios, jogador que foi o último reforço contratado para esta janela. Ao todo, o Atlético contratou 3 jogadores, Gustavo Scarpa, Palacios e o Bernard, mas o Bernard chega apenas no meio do ano. E hoje surgiu uma informação de que o Libertad do Paraguai teria interesse na contratação do técnico Luiz Felipe Scolari. Uma pessoa próxima do Felipão afirmou, em apuração feita pela Rádio 98, que o Felipão não tem interesse em deixar o Atlético, vai cumprir o contrato até o fim, que é no final do ano, que ele se encerra, a não ser que ele seja demitido antes, mas da parte dele vai cumprir até o fim. Se chegar uma proposta do Libertad, ele sequer vai ouvir. Amanhã o Galo vai fechar a preparação para encarar o América, mais de 21 mil ingressos já foram vendidos para esta partida. E o Cruzeiro também segue em reta final de preparação, ela vai ser encerrada apenas no sábado. Barreal já aparece no bid. O Cruzeiro ainda esperando algumas situações vindas do departamento médico. Ontem até atualizamos, situações de Kaique, Japa, Rafa Silva, Rafael Bilu. Enfim, desses, o que está mais próximo de retornar é o Rafa Silva, que está passando por um trabalho de recondicionamento físico. O Rafa Silva não deve ficar ainda à disposição para o jogo do final de semana, apenas para a semana que vem. E do grupo que foi relacionado para o jogo contra o Uberlândia, todo mundo à disposição. E o Álvaro Barreal também deve ser relacionado, ele que teve seu nome publicado no bid.
Essas as informações do mundo do esporte nesta quinta-feira. Eu volto com você, Júnior. Vamos ver como fica o tempo em Lavras amanhã? Pois é, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia, a sexta-feira será de tempo encoberto com chuviscos ao longo do dia. A temperatura mínima chegará a 18 graus e a máxima a 28. Ventos fracos a 10 km por hora, com a umidade do ar atingindo 60%. E esta edição fica por aqui. Continue acompanhando Lavras TV, em nosso portal de notícias, Facebook e Instagram. Curta, comente, compartilhe e se inscreva em nosso canal no YouTube, ativando o sininho das notificações para receber nosso conteúdo diariamente. Nosso WhatsApp também está à sua disposição. Anote aí, 359-9845-8318. Lavras TV, o seu canal na internet.